Bom, estamos na iminência aí de confirmar o título de Felipe Drogovic, segundo consta a corrida sprint da Fórmula 2. Última volta aberta. É isso aí, Final Lap, como diz Darwin Dias. Então, podemos preparar aqui os nossos conteúdos já em comemoração ao título de Felipe Drogovic, piloto paranaense de Maringá aí, sendo o piloto primeiro do Brasil a vencer um título da mais importante categoria de acesso, digamos assim, à Fórmula 1, né? O último brasileiro campeão de uma categoria similar ou proporcional ou equivalente à Fórmula 2 contemporânea foi Bruno Junqueira, no longínquo ano de 2000, ainda na época da Fórmula 3000. A Fórmula 2 nada mais é, em algum grau, que a continuidade da Fórmula 3000, né? Que virou... campeão, Carlão. Opa! Podemos comemorar, então. Campeão. Bom, então, galera, campeão, mandem seus chats de celebração. Temos, portanto, novamente, e aí agora a gente pode falar em tom oficial, um piloto brasileiro vencendo a principal categoria de acesso à Fórmula 1 22 anos depois. Então a gente vê o quão, de fato, significativa é essa conquista por parte do Felipe Drogovic. Ia dizendo, o Bruno Junqueira foi campeão de 2000, a Fórmula 3000 virou GP2 em 2005. Em 2007, a GP2 vira Fórmula 2 e a gente ficou esse tempo todo aí com essa seca de títulos dos brasileiros, né? Tivemos alguns vice-campeões, Lucas de Grassi, Nelsinho Piquet, Bruno Senna, Luiz Razia, mas o título escapou ao longo desses anos todos, e agora Felipe Drogovic também num ano muito sólido dele, elevando o patamar da equipe, né? A gente até preparou um conteúdo nesse sentido. Desde 2015, o título da GP2 / Fórmula 2 só fica entre pilotos da Arte Grand Prix, que é justamente a equipe do Theo Pourchaire, e também da Prema, que é uma das principais equipes de categorias de base de maneira mais ampla até. Então, a gente teve ali Van Dorn, Pierre Gasly, 2017, quem foi? Não lembro. O Fábio deve lembrar quem foi em 2017. Charles Leclerc, por isso em 2018 ele vai para Sauber. 2018, George Russell, 2019, Nick De Vries, 2020, Mick Schumacher e 2021, Oscar Piastri. Então, vocês vejam o patamar dos pilotos que foram campeões e vejam quão significativo é esse título do Drugo. Desde 2015, portanto, sorte, Grand Prix e a Prema consagrando pilotos campeões. A MP Motorsport, fiz uma pesquisa nesse sentido também, nunca ganhou um título de uma categoria superior a carros de Fórmula 4. Portanto, o Felipe Drogovic realmente eleva o patamar da equipe holandesa numa proporção gigantesca. E, assim, para citar outros pilotos campeões por Arte Grand Prix ou Prema, no caso da Arte Grand Prix, eu me lembro de cabeça aqui, simplesmente Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Então, a gente está falando de um título conquistado contra um cara que é piloto júnior da Sauber, contra uma equipe que é a melhor equipe da Fórmula 2, isso acho que dá para afirmar com relativa tranquilidade, e a segunda melhor, bem distante das outras todas, é a Prema. Então, realmente, não sei se vocês concordam, mas eu acho que talvez seja o título mais significativo pensando nessa quebra de duopólio, digamos. E aí, a gente tá falando, e não é pachequismo, pachecata, como dizem, a gente está falando de um piloto que não teve tamanho destaque no noticiário de categorias juniores de Fórmula, como os nomes citados. Reitero, o Van Dorn, por exemplo, era um cara falado antes mesmo até do título dele na antiga GP2. Pierre Gasly, não tanto quanto o Van Dorn, mas muito bem reputado dentro da estrutura da academia da Red Bull. Outro destaque, né? O Drugo não faz parte da academia, então também tem esse aspecto. E aí a gente tem Leclerc, Russell, De Vries, que, enfim, está aí apadrinhado pela Mercedes até hoje, Mick Schumacher, não precisa nem falar muito, é só olhar o nome e o sobrenome, isso não é uma crítica, mas ele tem esse benefício, e o Oscar Piastri, além de todo o talento, a gente sabe que também tem muito poder aquisitivo ali por trás, vem de uma família muito rica também. O Drugo, ele quebra um pouco esse status quo, eu diria, da Fórmula 2 / GP2, Fábio. Queria sua análise também da relevância do título dele. Com certeza. Primeiro, só para falar, Carlão, o Será perguntou se o Drugo assim a pontuação pela licença conquista será, porque o campeão da Fórmula 1 leva 40 pontos pela licença, que é o número mínimo para correr na Fórmula 1 em 3 anos. Então, só de ser campeão já conseguiu a quantia essa. Já tinha alguns pontos acumulados por causa da Fórmula 2, da Eurofórmula Open, mas com esse título foi 100%, ele tem 40 pontos, mais que isso, pode estar apto a correr na Fórmula 1.
Agora, sobre o estilo em si, cara, o que você falou foi muito pertinente, porque é histórico. A MP na Fórmula 2, para quem não acompanha muito bem a categoria de base, começou a conhecer mais agora, caso brasileiro, viu que tem muito interessante a categoria. A MP costuma terminar em média em sexto, sétimo, oitavo. A melhor colocação no Mundial de Equipes foi sexto lugar, em 17, 2020 e 2021. O Drugo foi o primeiro piloto da MP a chegar a passar dos 100 pontos na Fórmula 2 desde que ela foi criada em 2017. Primeiro a passar dessa casa. Antes o máximo tinha sido com Jordan King em 2019 com 79 pontos. Então já pegou um patamar grande em 2020, conquistou 3 vitórias. A primeira vitória da MP veio com o Sérgio Seticão em 2017, também o Brasil abrindo caminhos para a MP na Fórmula 2. Mas ganhar mais de uma corrida nunca tinha ninguém conseguido pela MP, só o Drugo em 2020. E esse ano o título é uma coisa, assim, incrível, porque, claro, não dá para comparar muito bem Fórmula 2 com Fórmula 1, questão de carro melhor, de investimento de equipe, mas, assim, pelo que a MP tem de equipe, acerto, mecânico, engenheiro, é como se a Aston Martin fosse campeã da Fórmula 1, como se o Vettel fosse campeão da Fórmula 1. É uma comparação um pouquinho absurda? Um pouquinho não dava. É como comparar o que maçã com laranja, mas só para ter uma ideia melhor do que é uma equipe da MP, com a MP, que é de meio de grid, chegar tão longe. A Fórmula 2 é muito dominada pela Prima, que tá mal esse ano, pela Art, pela Carlin, tem equipes que são muito mais fortes que a MP. Então, assim, o Drugo mostrou realmente tanto que ele tinha, que não apareceu no passado, que foi um ano atípico dele no passado. A gente pode falar. Pessoas falam assim: o Drugo apareceu agora, depois de 3 anos de Fórmula 2, era obrigação. Não, porque o Drugo já chegou muito bem no ano de estreia dele em 2019, pela MP mesmo, 20, perdão, pela MP, conseguindo 3 pódios, conseguindo 3 vitórias, 4 pódios, botando a MP no patamar acima. E ano passado, a Univirtuose, foi o único ano ruim dele, do Drugo, categoria de base. Por quê? Ele foi campeão da Eurofórmula Open, quase 100%, foi terceiro colocado na Fórmula 4 italiana, que é a mais importante da Fórmula 4, e muito se fala que ano passado a Univirtuose era voltada inteiramente para o Zhou Guanyu. Isso aqui é um pouquinho de especulação de falar que o Zhou Guanyu mandava na equipe, mas tinha muito dinheiro vindo do Zhou Guanyu, então o foco muito grande nele. A Univirtuose também caiu um pouquinho esse ano. Então o Drugo é um feito espetacular. Saibam argumentar se alguém desmerecer ele, porque ano passado foi o único ano ruim dele, único ruim dele, e a experiência que ele tem, vamos dizer, não é suficiente para ganhar com o MP. Se ligasse com uma Prima, eu poderia falar, pela Prima, pela MP, não é qualquer mulher, não. Então o Drugo é diferenciado e mostrou esse ano quem ele realmente é, que não foi no passado. No passado não era o Drugo, era o Drugo em má fase. Esse ano o Drugo é de verdade. Eu acho que o Fábio fez um resuminho aí bastante completo do que é a realidade da MP Motorsport na Fórmula 2, né? E também eu acho interessante colocar alguns outros aspectos de maneira complementar, Fábio. O Drogovic, quando ele surgiu em 2020, foi elogiado já na época pelo Russell, por outros caras que trabalham na Fórmula 1. De fato, foi um pouco até surpreendente, porque aquela época, se hoje a MP não é tida como uma equipe de ponto, naquela época era algo equivalente ao que é a Charrus hoje, na realidade do Enzo Fittipaldi, né? Não é à toa que a gente tanto destaca aqui o Drugo, mas sempre fazendo também essa observação, o que o Fittipaldi está fazendo com a Charrus Racing System é muito digno de nota, afinal, trata-se de uma equipe muito inconsistente. Naquela época, a visão do paddock era de uma MP um pouco nesse estágio, digamos, dentro da hierarquia das equipes da Fórmula 2. Era um time que não tinha, assim, consistência no que tange a estratégia. Isso, inclusive, impactou um pouco a temporada de 2020 do Felipe Drugovich, segundo admitido pelo próprio em 2020. Eu lembro que Eric, não sei se você chegou a participar de algumas entrevistas com o Drugo, Fábio, mas ele destacava também esse lado de que a equipe precisava ser mais consistente, assim como ele próprio, afinal, era o ano de estreia do Drugovich na categoria, e a gente sabe o quão difícil é você ser um rookie na Fórmula 2, não só pela competitividade, mas também pelos detalhes que fazem a diferença nessa categoria. A gente lembra, o sistema de classificação é diferente, tem menos treinos livres, aí eu estou comparando com a Fórmula 1, né? Óbvio, as equipes, por serem equipes de base, não têm o nível de estrutura e de investimento, muitas vezes, que equipes da Fórmula 1 têm, e aí a comparação que o Fábio fez, laranja com maçã, ela é muito verdade, mas isso eu estou ilustrando uma vez mais só para colocar o quão difícil de fato é você chegar já impressionando. Aí ele vai para uma equipe mais de ponta, embora não do nível de Arte Grand Prix e Prema, mas a gente poderia colocar ali no segundo pelotão de equipes da Fórmula 2, a Univirtuose, a antiga Russian
time, mas o aspecto Zhou Guanyu e o Fábio já colocou, é importante, embora não justifique, de fato, o Drogovic teve uma queda de rendimento, e ele volta como uma tentativa final, digamos, para a MP, que cresce muito, e segundo o próprio chefe da equipe holandesa, né, em entrevista ao nosso colega holandês de motorsport.com, o Erwin, o Drogovic, ele é muito responsável também por esse crescimento. Afinal, já no terceiro ano, conhecendo a categoria, conhecendo a equipe, embora de volta, né, depois de um ano fora, ele contribuiu muito para esse processo. E se a gente pensar no companheiro do Drugo de 2020, na formação da MP Motorsport de 2021, e no fato de que, ainda que o Kleman Novalak não tenha passado vergonha, mas ele ficou muito aquém do Drogovic nesse campeonato, me parece bastante assertivo a gente colocar que ele, em algum grau, é o principal responsável por esse ganho de patamar, por essa subida de patamar da equipe. Fábio, eu queria... Pode complementar e depois o Eric dá a opinião dele. Vai daí. Perfeito, você citou o Novalak ficou bem atrás, mas ele é um bom piloto. Novalak, tem muito potencial, um dos mais potenciais da categoria de base, inclusive ano passado na Fórmula 3, só confirmando aqui, ele foi terceiro colocado na Fórmula 3. O Novalak também com potencial, então não foi qualquer que ele derrotou. E no ano de estreia, ele derrotou o Nobuharu Matsushita, que tinha já 5 anos de Fórmula 2 quase, era muito experiente, ele foi, derrotou por muito o Matsushita. Então, em relação ao companheiro de equipe, o Ju foi no que bateu ele no passado, fatores, o Virtuoso investiu lá, não interessa, beleza. Foi um ano atípico, perdeu de fato, mas tirando no passado, o Urugu sempre bateu e bem companheiros bons e experientes. Então, Novalak é um cara ruim, é difícil de bater, e o Urugu fez muito bem isso esse ano. Não, voltei aqui, estava até observando também a festa, né, uma tela aqui separada, alguns detalhes, né? Amir Nasser está lá, que é o cara que todo mundo conhece, tio de Felipe Nasser, que acompanha, é ele que negocia esse futuro do Felipe Drogovic, e inclusive também estava vendo o intrépido Luca Bassani, que está em Monza, fotógrafo, muito engraçado, ele com aquele bonezinho dele virado acompanhando a festa, e também com a equipe da Band ali dando entrevistas. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, né, que a gente tem que analisar, se realmente isso, eu acho que o futuro do Felipe Drogovic vai mostrar muito isso, se cai ou não, ou se mantém a força dessas academias de pilotos, né? Porque até agora ele não entrou nenhum, agora nem vai entrar mais, né? Mas ele não fez parte de nenhuma academia de pilotos. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que eu fiz com Pedro Piquet, que ano passado, retrasado, saiu da Fórmula 2 atirando ali por conta da questão dos custos de se correr numa categoria como essa. Mas me lembro dele falar, porque ele falou assim, olha, o pessoal reclama de piloto da Fórmula 1 pagante, mas o que existe hoje também é membro de academia pagante, né? Existe isso, gente, existe. Então, talvez, né, talvez o Drogovic e o staff dele, o Amir Nasser, quando esteja aqui também, junto com o Felipe Drogovic há alguns meses, eles acreditam piamente que o talento, ele sobressai. O talento do piloto vai fazer com que ele se autocoloque em uma grande equipe, né, tanto na Fórmula 2, na Fórmula 1, e que isso prevaleça. E, inclusive, o próprio Amir Nasser disse isso num podcast que está disponível para a galera que está assistindo a gente, um podcast do motorsport.com, falando sobre isso, que a Fórmula 1 ela vai entrar numa era, agora, ele acredita nisso, que os americanos vão mexer de tal maneira com o esporte que as equipes elas vão novamente olhar apenas, ou em boa parte, para o talento dos pilotos, que é essa questão aí de pilotos pagantes, que muita gente não gosta, deixa muita gente nervosa. Então, acho que o piloto pagante vai continuar, mas numa quantidade bem menor, e aqueles pilotos que se sobressaem, que fica olho nu o talento deles, vai se dar um jeito, vai se prevalecer por conta da nova estrutura, dinheiro, né? Tem a questão dos custos, o teto de gastos, enfim, e o futuro da Fórmula 1 vai prevalecer. Então, isso vai prevalecer. Eu acho que o futuro de Felipe Drogovic na Fórmula 1 vai, talvez, ali colocar, ele vai ser um grande exemplo, muito positivo para aqueles pilotos que ainda são talentosos, que ainda não estão em uma grande academia de pilotos, ou se caso ele não conseguir uma boa vaga, ou se quer entrar na Fórmula 1, vai reafirmar essa posição, porque você só vai entrar
na Fórmula 1 se fizer parte de uma academia de pilotos competente, porque também tem isso, e tem a questão da sorte, porque não adianta nada você ficar ali 3, 4 anos numa academia de pilotos, e o momento que você tem que subir para a Fórmula 1, as duas portas da equipe que você entraria, elas estão fechadas por questões contratuais com seus pilotos, e você se vê escanteado. Outros pilotos, talvez aí o Tarnopolsky pode até me falar, ele que acompanha, a especialidade dele são as categorias de base da Fórmula 1, você pega um Callum Ilott, que todo mundo fala, pô, esse cara é talentoso, merecia estar na Fórmula 1, nem se fala mais dele, e aí tem outros também, talvez até o próprio Robert Schwartzman, tem outros, mas eu acho que tomara que o Felipe Drugovich não entre para um hall de pilotos talentosos que, por alguma questão alheia ao talento dele, ele não está na Fórmula 1. O piloto pagante, apesar dos pesares, ainda é um mal necessário na Fórmula 1, porque apesar de, claro, a gente não gostar muitas vezes ele salva equipes. Foi assim com a Aston Martin, com o Stroll, por exemplo, que a Racing Point, a Force India está a ponto de falir e acabar a equipe, o Stroll foi lá e salvou a equipe, hoje tem a Aston Martin. Então, é importante sim. Claro, desde o Stroll, por exemplo, o Stroll é um cara que eu não acho horrível, eu acho ele mediano, então eu não acho que ele é só pelo dinheiro, mas ele contribuiu muito com o dinheiro e salvou uma equipe. Então, ainda é um mal necessário. Vamos dizer que é horroroso para a categoria, não, ainda mantém algumas equipes vivas por um tempo mais longo. Então, vai existir, claro, isso não vai acabar, porque esporte motor é um esporte muito caro, desde o kart. Eu fiz o meu TCC da faculdade, foi sobre kart, já é muito caro para você correr em nacional, estadual, papo de 400 mil por ano, por mês, eu acho. Uma família que às vezes não é rica, então tem que buscar patrocínio, buscar apoio. Então é muito difícil, então vai ter pagante de Fórmula 1, então a gente fala de dezenas de milhões de euros para entrar na categoria. E o cara que falou a verdade, a academia de pilotos é um passo muito importante para a Fórmula 1, foi um passo muito, vamos dizer, bom para desenvolver talentos, mas também o dinheiro pesa. Vou dar um exemplo, talvez o mais conhecido assim de quem acompanha seja o Ollie Caldwell, na academia da Alpine. Ollie Caldwell, com todo respeito a ele, parece um cara muito gente boa, deve ser um cara legal, não sei se é uma boa pessoa, mas como piloto ele nunca mostrou nada demais. Já correu pela Prima na Fórmula 2, pela Trident na Fórmula 3, que é forte na Fórmula 3 a Trident, pela Prima na Fórmula Regional e nunca brigou por um título sequer. Deu uma corridinha aqui, uma ali, mas sempre ficava em oitavo, em sétimo, sem perder o companheiro de equipe, levou, como diria o Eric, levou um fumo do Arthur Leclerc na Prima, do Igor Fraga, perdão, do Enzo Fittipaldi na Prima também na Fórmula Regional. Está na academia da Alpine, quando o Drugo não está em nenhuma, enquanto o Enzo estava na Ferrari e saiu, e agora se especula que ele pode voltar na academia de pilotos pelo desempenho na Fórmula 2. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que conviver, piloto pagante, e tem que saber pontuar os pontos bons que existem de fato. Não dá pra... Não ter piloto pagante, eu acho que é utopia na Fórmula 1. A maioria pagou, todos pagaram alguma coisa. Não adianta. Até o Checo Pérez, que é muito bom, pagou também. Tem o dinheiro da Claro, tem o dinheiro, tem muitos dinheiros mexicanos, esqueci qual é do México, então vou falar dinheiros mexicanos aí na vaga dele. Então, assim, vai existir, mas como é que falou, uma tendência que pode, com o teto de gastos, pode começar a ficar menos forte, menos presente, e só ser mais pontual, como foi o Stroll com a Aston Martin, como até já se especulou da Arúvola, que tem muito dinheiro também, o Zhou Guanyu na Alfa Romeo, então vai ser mais pontual do que tão em excesso como é hoje em dia na Fórmula 1.